Amigos, meu nome é Vinícius Talon e todos podem cometer crimes, muitos já cometeram. Quando você é advogado criminalista, normalmente você ouve aquela pergunta que é muito frequente: você defende bandido? E eu já falei em outros vídeos sobre essa pergunta. Além disso, você como advogado criminalista é questionado por defender pessoas que estão sendo acusadas de algum crime, que confessaram algum crime, que são vistas pela sociedade como criminosos, bandidos, nesse sentido. E também há pessoas que começam a invocar aquele conceito de cidadão de bem, separando entre bandido e cidadão de bem, o que é um conceito que existe para proteger a própria pessoa que se vale desse conceito. Quem nunca viu alguém que se afirma cidadão de bem praticar determinado tipo de crime, como eu já vou falar daqui a pouco? Além disso, quando essa pessoa pratica um crime e ela se afirmava cidadão de bem, surge outra pessoa dizendo: mas o verdadeiro cidadão de bem não pratica crime. Ora, se formos assim, teremos vários tipos de níveis: bandido, cidadão de bem, verdadeiro cidadão de bem para valer, cidadão de bem que agora é verdade, cidadão de bem certificado pelo Inmetro e por aí vai. Vai assim infinitamente. E a questão é simples. É incorreto pensar que ninguém nunca vai praticar um crime. Todo mundo está sujeito a praticar um crime. E não estou falando de crimes dolosos, crimes violentos apenas. Eu estou falando de qualquer tipo de crime. A nossa legislação penal tem várias condutas que algumas até são um pouco ridículas e também configuram infração penal. Essa crença popular de que a advocacia criminal exerce o seu papel de buscar a impunidade acaba se encerrando quando o próprio indivíduo que se encontra nessa defesa contra a advocacia criminal, que afirma que a advocacia criminal apenas quer a impunidade, quando ele precisa de um advogado. Todo mundo fala mal da advocacia criminal, mas quando é acusado criminalmente, terá um advogado criminalista. E aí mudará a sua perspectiva, dirá que não é bandido. Bom, outras pessoas também não são. Todo mundo pode enfrentar um processo penal um dia, mesmo sem ter praticado um crime. Ou pode enfrentar um processo penal por um crime, como veremos, que é uma fatalidade, um crime que foi de momento, um crime que foi praticado de modo culposo, sem saber que aquela conduta era criminosa. Isso é algo que está na realidade do cidadão, infelizmente muita gente desconsidera e apenas passa a valorizar o advogado criminalista quando precisa de um advogado criminalista. De forma muito simples, pode-se dizer que todos estão sujeitos à prática de um crime. Talvez você nunca pratique alguns crimes, nunca vai praticar um crime de latrocínio, nunca vai praticar um crime de estupro, nunca vai praticar um crime de roubo, nunca vai praticar outros tipos de crime, tráfico de drogas, enfim. Talvez você tenha essa convicção, que pode até ser realidade, de que você nunca vai praticar esses crimes. Mas outros crimes podem ser praticados pelo momento, podem ser praticados por uma necessidade criada. Muitas pessoas pensam que nunca vão furtar, mas imagino que se um dia fossem colocadas numa situação de total miséria, em que furtar é o único jeito para sobreviver, acabariam cometendo esse crime. Acabariam indo para o lado do crime, praticando um furto ou um roubo para sobreviver ou para dar comida aos filhos, porque realmente não conseguiram se colocar no mercado de nenhum outro jeito. Não dá para pensar que essa fatalidade nunca vai nos alcançar. Há crimes, obviamente, que talvez se possa afirmar que nunca vai praticar. O crime de estupro, por exemplo, o crime de latrocínio, pode afirmar que talvez nunca vai praticar esse crime. Mas há outros crimes que estão numa linha da necessidade. Quando você tiver aquela necessidade de sobreviver, talvez pratique aquele crime para dar alimento aos seus filhos, enfim.
E todos podem ser autores ou vítimas de crimes. Muitos já até praticaram infrações penais, só não sabem disso, só não tiveram um processo penal. Muitos praticaram crimes e o que os difere, o que os diferencia daquilo que eles chamam de criminoso é que eles não foram pegos, eles não foram processados e condenados, a única diferença. Mas muitas pessoas, por exemplo, já xingaram uma outra pessoa e por conta disso praticaram o crime de injúria. Injúria, xingar, chamar de alguma coisa é crime. Difamar, a famosa fofoca, é crime, não interessa se é verdade ou não. Se falar que fulano foi traído, fulano traiu, fulano tá devendo todo mundo na rua, fulano fez tal coisa, isso é crime de difamação. Não interessa se é verdade ou não, salvo se for servidor público, se estiver falando da conduta relativa a um servidor público no exercício das funções. Fora disso, é crime, a fofoca é crime. E todos acabam praticando essa conduta. A diferença é que a vítima não soube ou a vítima soube e não quis processar criminalmente. Caso contrário, poderia ser condenado, poderia ter antecedentes, do mesmo jeito que aqueles bandidos que essas pessoas falam. Também há quem tenha, durante algum esporte, futebol, por exemplo, tenha brigado durante uma partida, empurrando a outra pessoa, e isso é vias de fato. Isso constitui a contravenção de vias de fato, empurrar o outro fora do esporte. Ou qualquer tipo de golpe, tentar uma cotovelada, um tapa, qualquer tipo de golpe é lesão corporal. Isso é crime. Se uma pessoa está num jogo de futebol, praticando o esporte e foge das regras, isso é crime. Não é crime o carrinho para tentar roubar a bola que acaba causando a lesão do adversário, do atleta do outro time. Mas se depois do carrinho tenta tirar satisfação, dá um soco, dá um chute, isso tecnicamente, formalmente, já é crime, deixou de ser exercício regular de um direito, deixou de ser o cumprimento das regras do jogo. Empurrar, isso já é contravenção penal e constitui, portanto, uma infração penal. A diferença é que não há o processamento dessas pessoas. Mas, durante o esporte, quantos jogadores se xingam? Isso, formalmente, é injúria. Quantos jogadores se empurram? Isso formalmente, fora do esporte, se empurrar para tentar roubar a bola, isso é uma contravenção penal. E, portanto, a única coisa que diferencia essas pessoas de pessoas que praticaram crimes e foram condenadas é que essas pessoas não são processadas criminalmente por uma aceitação social. Você pode discutir a adequação social de dar um empurrão durante o esporte fora das regras, não para tentar roubar a bola, mas um empurrão para brigar, para intimidar. Você pode discutir se a sociedade aceita isso ou não, mas tecnicamente, formalmente, seria uma infração penal. E os crimes culposos também. Todo mundo pode praticar um crime culposo. Qualquer pessoa que tenha um descuido, uma imprudência, uma negligência, uma imperícia, em algum momento da vida, pode cometer uma lesão corporal culposa, um homicídio culposo, e isso não é algo exclusivo dessas pessoas que não merecem o título de cidadão de bem. Não é para o bandido. Um crime culposo pode atingir qualquer pessoa, mesmo aquele que fica o dia inteiro postando nas redes sociais sobre o cidadão de bem. Também pode praticar um crime culposo. Basta um descuido. Pode levar uma vida honesta, cuidadosa, mas em um descuido, em um dia, pode praticar um crime culposo, será processado criminalmente, poderá ser condenado e vai precisar de um advogado para tudo isso. Também há muitas pessoas, isso é uma realidade, infelizmente, na política brasileira, mas há muitas pessoas que já solicitaram ou receberam alguma vantagem em troca de voto. Aquela pessoa que tenha feito isso, ainda que indiretamente, implicitamente, fulano, eu sei que você é candidato, eu estou precisando de tal coisa. Isso daí, essa solicitação ou esse recebimento de vantagem para o voto, em troca do voto, é uma
infração penal e está prevista lá no artigo 299 do Código Eleitoral. É um crime eleitoral. E no caso dos crimes eleitorais, temos condutas até um pouco desconhecidas, como por exemplo aquele que é convocado como mesário que não vai no dia da eleição. Ele não vai para compor a mesa no dia da eleição. Isso é crime. Apenas deixar de ir como mesário no dia da eleição, depois de ter sido convocado, é crime. Como várias outras condutas desconhecidas. A conduta do crime de dano. Quantos jovens praticam essa conduta quando estão na escola, é óbvio, aí não estão praticando crime, mas no máximo ato infracional, mas estão lá na escola e começam a quebrar a mesa, riscam a mesa, mancham, pegam o estilete e ficam riscando para arranhar, para cortar a mesa, a cadeira. E esses indivíduos, esses jovens, adolescentes, estão praticando ato infracional, que é equivalente a crime, mas para o inimputável em razão da idade. E os pais deles estão criando esses jovens que praticam esse ato infracional. E a única diferença entre eles e alguém que é criminoso, que praticou o crime, é a idade. Então, se eles fossem um pouco mais velhos, estariam praticando crime e não ato infracional. Mas ninguém vê isso, ninguém vê que o criminoso pode estar em casa. É aquele aluno que contra outras crianças pratica bullying, causando lesão. Ele está praticando um ato infracional. Aquele adolescente está praticando uma lesão corporal que é um ato infracional equivalente ao que está no Código Penal. A única diferença é que não é criminoso, não está praticando crime por causa da idade. Embriaguez ao volante é outra coisa. Quantas pessoas já praticaram esse crime de dirigir após beber alguma coisa? Após beber uma pequena quantidade, mas que já é suficiente para configurar a embriaguez ao volante, que é um crime previsto também no nosso Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Isso é crime. Ou aquele que dá a direção ao filho. Dar a direção ao filho para ensinar a dirigir e tudo mais, uma prática muito comum, também é crime. Tanto a embriaguez ao volante quanto dar direção ao filho são crimes. E, portanto, quem pratica essas condutas, tecnicamente, seria criminoso. E não pode se valer daquele conceito de cidadão de bem para dizer que nunca praticou ou nunca vai praticar um crime. Há muitas pessoas que já praticaram essa conduta. Quem já praticou alguma dessas condutas que eu narrei anteriormente, difamação, que é a fofoca, a injúria, a ofensa, ou durante algum esporte, ou torce para um jogador que xingou o outro, que causou uma lesão e, portanto, isso daí formalmente é uma conduta criminosa, ainda que não se tenha a apuração, ainda que não se tenha o processo respectivo, mas no direito material já é por si só crime. Quem dirige embriagado ou já dirigiu, quem de qualquer forma deu a direção ao filho para aprender a dirigir, pediu vantagem em troca de voto ou qualquer outra coisa semelhante, quem fez isso também poderia ser popularmente conhecido como criminoso. Praticou um crime. A única sorte foi que não teve uma denúncia, que não foi investigado e não foi condenado. Provavelmente, se muitas pessoas se juntássemos todos os crimes de difamação e injúria que já praticaram, pegariam uma pena altíssima de 8 anos, 10 anos e iriam para o regime fechado. A sorte é que não foram investigados, que não foram, portanto, processados e condenados. Essa é a sorte. Entraram no que se chama de cifra negra, aqueles crimes que são praticados, mas não são investigados. Vejam que qualquer um pode praticar crimes. Muitos já praticaram. E de qualquer modo, a advocacia criminal sempre atuará na defesa de todos, indistintamente, pois o Estado democrático de direito depende disso. A advocacia criminal e a defensoria pública também não vão se limitar a defender bandido ou cidadão de bem. Nada disso, não há distinção. Quem praticar um crime será investigado, processado e merecerá
a defesa, ainda que não queira, ainda que diga que é cidadão de bem, inocente e, portanto, não precisa de advogado, a lei garante esse direito, a Constituição impõe esse direito, terá o direito à defesa. Portanto, direitos humanos não são para humanos direitos, ou algo assim como se quer falar. Direitos humanos não são para manos, como querem dizer alguns. Nada disso. Direitos humanos são para todos, a defesa é para todos, e quando alguém precisar de um advogado criminalista, certamente terá o direito à defesa, porque é uma garantia constitucional, já que todos podem praticar crimes e muitos já praticaram. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, advocacia e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá quando for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como, por exemplo, grupo do WhatsApp com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.